Oi, tudo bem? Nesse vídeo eu vou te explicar de forma rápida o que são alimentos processados, ultraprocessados, minimamente processados. E eu sei que essa é uma dúvida muito comum, principalmente quando a gente está passando ali por um processo de emagrecimento, uma reeducação alimentar, ou quando toma ali um puxãozinho de orelha do seu médico, do seu nutricionista, para você evitar alguns alimentos. E geralmente eles usam essas classificações, né? Alimentos processados, ultraprocessados, e é isso que você vai aprender agora de forma rápida e simples. E isso beneficia não somente a gente, mas como toda a nossa família. E se você gosta de conteúdos de saúde, nutrição e bem-estar, eu já te convido a se inscrever aqui no canal, a ativar o sininho de notificação e também já curtir esse vídeo. E a gente começa a nossa lista com os alimentos in natura. Os alimentos in natura são aqueles que foram ali retirados da natureza ou dos animais, né? Foram colhidos e não sofreram nenhum tipo de alteração, como por exemplo, as verduras que são retiradas ali da horta, o leite, os ovos, também as frutas que já estão ali prontas para a gente consumir, tirou ali uma manga do pé, descascou, já está prontinha para comer. Todos esses são alimentos in natura. E esses são os que a gente deve preferir e consumir na maior parte do nosso dia a dia, que devem compor ali as nossas refeições no geral. O segundo da lista são os alimentos minimamente processados. Os alimentos minimamente processados são os alimentos in natura, mas que passaram por um processo ali mínimo para que a sua conservação seja feita. Por exemplo, uma mandioca que retirou ali da terra, um aipim, precisa ser tirado da terra, descascado, lavado e geralmente já é levado para o congelador. Outro exemplo são as carnes, né? Carne de boi, de porco, peixes, eles também precisam ser ali limpos e levados para o resfriamento ou para o congelador. O mesmo também se aplica para os grãos, como arroz, café, todos esses que passam ali por um processo minimamente processados, mas que precisam ser embalados e levados tanto às prateleiras ou para o congelador. E assim como os alimentos in natura, os alimentos minimamente processados também devem fazer parte da nossa alimentação e compor o que a gente come na maior parte do nosso tempo. O próximo da lista são os alimentos processados. Os alimentos processados são aqueles feitos a partir dos alimentos in natura, mas que levam a adição de sal ou de açúcar, como por exemplo as geleias, os queijos, os pães e também alguns legumes em conserva. Esses alimentos que já passam por esse processamento com adição de sal, adição de açúcar, são alimentos que a gente já deve ter maior cautela quando a gente inclui ele na nossa alimentação, porque eles já perdem o valor nutricional daquele alimento in natura por essa adição de sal, adição de açúcar, que geralmente acabam excedendo aquilo que a gente usaria ali na nossa cozinha, que é em menos quantidade do que essas conservas já levam. Então é muito comum que a gente acaba excedendo ali, consumindo em excesso, porque acaba sendo gostoso, né? Uma conserva que é salgadinha, gostosinha, mas o excesso desses alimentos acabam sendo prejudiciais para a nossa saúde, porque eles estão associados à hipertensão, obesidade e outras doenças crônicas. E agora os alimentos ultraprocessados. Os alimentos ultraprocessados são aqueles fabricados pela indústria. Eles passam por muitos processos ali para sua fabricação. É praticamente impossível a gente conseguir reproduzir aquele mesmo produto que a indústria fez na nossa casa. Então, por exemplo, são refrigerantes, são chips, né, biscoitinhos, biscoito recheado, macarrão com aquele temperinho instantâneo, sorvetes, salsicha, suco de pacote, a lista é imensa. E nesses alimentos que são ultraprocessados, são vários ingredientes que são acrescentados ali que são prejudiciais à nossa saúde, como por exemplo, gordura hidrogenada, excesso de sódio, excesso de açúcar, conservantes, realçadores de sabor e diversos outros que a longo prazo não fazem bem para a nossa saúde. E essa classificação aqui de alimentos ultraprocessados são os alimentos em que a gente deve evitar ter em casa, porque é muito fácil da gente substituir os alimentos in natura, minimamente processados, até mesmo os processados, por esse tipo de alimento, porque eles foram feitos para serem gostosos, né? Altamente palatáveis, né? Açucarados, ou que a gente começa a comer ali, dá uma beliscadinha aqui e ali, e quando a gente vê, é muito fácil com que a gente passe a maior parte do nosso dia beliscando ultraprocessados. Então a recomendação é que os alimentos ultraprocessados não devem ser o que você consome na maior parte do seu tempo. E uma forma prática da gente não se confundir e diferenciar os alimentos processados dos ultraprocessados
é olhando a lista de ingredientes. Geralmente você vai encontrar ali de 3 a 5 ingredientes que você desconhece, que você não tem em casa geralmente, como por exemplo, corantes artificiais, realçadores de sabor, emulsificantes, gordura vegetal hidrogenada, xarope de frutose e diversos outros nomes que você bateu o olho, viu que a lista é muito grande e que tem aí vários nomes desconhecidos, você já sabe que esse é um alimento ultraprocessado. E só pra gente agora dar uma recapitulada, vamos usar o exemplo do abacaxi. O abacaxi é um alimento in natura, ele foi ali retirado da natureza, está in natura. O abacaxi em calda já é um alimento processado, porque ali foi adicionado açúcar para fazer aquela calda, então já é um alimento processado o abacaxi em calda. E já o suco de abacaxi de pacotinho em pó já é um alimento ultraprocessado. Outro exemplo que eu posso dar é o milho. O milho foi ali retirado da natureza, é um alimento in natura. O milho que passou por uma conserva, quando você já compra ele ou na latinha ou naqueles pacotinhos, já é um alimento processado, foi adicionado muitas vezes ali sal, ou às vezes nem sal é adicionado, tá só ali empacotado, mas é um alimento processado. E já aqueles chips de milho, aquele chip de pacotinho, né, já é um alimento ultraprocessado. E como eu sempre digo e bato nessa tecla, que cabe a nós fazer a nossa parte e levar para nossa casa alimentos que vão trazer saúde a longo prazo. Agora me conta aqui embaixo nos comentários se você já sabia dessa classificação de alimentos e o que foi novidade para você. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal e curtir esse vídeo. Eu sou Brenda Felberg e até o próximo vídeo.